Hoje nós iniciamos, hoje na próxima aula, a tratar as funções que têm descontinuidades. E por que isso, não é? Nesses sistemas mecânicos, elétricos, muitas vezes a força externa que atua no sistema é uma força que tem pontos de descontinuidade. Ou, como veremos hoje também, funções externas periódicas. Então, é necessário, para poder aplicar a transformada de Laplace na equação, saber calcular a transformada dessa força externa quando esta força é descontínua, quando esta força é periódica, tá certo? Então, precisamos fazer esses cálculos. Então, nós vamos iniciar com uma função que nós vimos algumas aulas atrás, que é a função de grau, porque é a função mais simples que tem uma descontinuidade, tá certo? E vamos ver o efeito que essa função de grau tem quando aplicada a uma função, quando multiplicada por uma função. Primeiramente, recordando a aula passada e retrasada, nós vimos que quando queremos calcular a transformada de uma função e essa função está sendo multiplicada por AT, o efeito na transformada é de translação em S por A, tá certo? Foi uma das propriedades que nós deduzimos. A outra foi quando eu tenho uma função f de t e multiplico essa função por t elevado a n, qual que é o efeito que isso tem na transformada? Se o fator pelo qual eu multiplico a função é t elevado a n, eu estou derivando n vezes a transformada. Tá certo? E com esse fator alternado aí, menos 1 elevado a n. Se eu divido por t, a função, que efeito tem na transformada de integrar? E hoje nós vamos ver mais uma dessas propriedades que nos dirá quem é a transformada da função de grau, quando eu multiplico pela função de grau, a minha função f, só que aqui esta f eu vou transladar por t menos a. Então, vamos ver o que isto significa primeiramente. Então, o que é isto? Primeiro, vamos entender esta função, para depois calcular a transformada desta função. Tá certo? Então, só recordando da primeira aula de Laplace, quem é a função de grau? Então, a função de grau é igual a zero se t menor que a. Lembrem que nossas funções para Laplace sempre são consideradas no domínio t maior ou igual que zero. Então, a função de grau é zero se t é menor que a, é 1 se t maior ou igual que a. Ok? Então, o que que nós temos em termos do gráfico da função? Muito simples. Até chegar em a é zero, a partir de a é 1. Tá certo? Então, de 0 a A, não inclui esse ponto, nós temos 0 e daí em diante temos 1. Essa é a função de grau. Agora, o que significa olhar para esta função f de t menos a? É uma translação no eixo t. Então, se eu tenho uma função, aqui é t, e eu tenho esta função, vamos dizer, f de t, quem é f de t menos a? É exatamente o gráfico desta função transladado por a. Então, aqui está a, e aqui está f, não está muito bom, mas é o f de t menos a. Só que eu gostaria de calcular a transformada não de f de t menos a, mas de u a t
f de t menos a. Então, esta função f de t menos a, quando eu multiplico pela função degrau, o que que ocorre? Isto daqui nada mais é do que eu estou multiplicando por 0 ou por 1. Então, quando eu multiplico por 0, f de t menos a simplesmente é 0. Tá certo? É a função degrau. Depois, a função 1, eu obtenho f de t menos a. 1 vezes f de t menos a. Ou seja, aqui para t maior ou igual que a, aqui para t menor que a. Então, qual é o gráfico desta função? Ela está definida a partir do t positivo. Ela é 0 até chegar em a. E daqui para frente, ela é o gráfico de f de t menos a. Tá certo? Então, o gráfico desta função é esta daqui. Zerou e depois é a f de t menos a transladada. Tá certo? E eu gostaria de calcular a transformada de Laplace desta função. Tá bom? Então, o efeito que tem multiplicar u de at por f de t menos a é justamente completar, vamos dizer, a função aqui, zerando, simplesmente definindo como zero. E depois f de t menos a. Agora, eu tenho uma função bem definida a partir do zero até infinito. Tá ok? Vamos calcular a transformada. Bom, a transformada dessa função, u de at f de t menos a, é, como a gente vê ali na tabela, e elevado a menos a s f de s. Eu vou trabalhar de trás para frente. Então, vamos olhar para e elevado a menos a s, f de s, e ver o que é isso, para ver se a gente chega depois nesta igualdade. Então, e elevado a menos a s, f de s, é e elevado a menos a s, integral de 0 a infinito da transformada da f. Da f', que é esse f de s, e elevado a menos s tal, f de tal, d tal. Ok? Até aqui eu não fiz nada a não ser aplicar a definição para f de s, que é isto daqui. Agora, como eu estou integrando d tal, este elevado a menos a s entra para dentro da integral. E aí o que eu tenho é a integral de 0 a infinito, e elevado a menos a s, e elevado a menos s tal, f de tal, d tal. Agora, isto daqui, quem que é isto? É elevado a menos s a mais tal. Tá certo? Esse produto dessas exponenciais. Agora, eu faço uma substituição. Eu chamo t igual a mais tal. dt é d tal. Quando tal é igual a 0, para substituir os limites, eu tenho que saber, quando tal é igual a 0, quanto que vale t? Vale a. Isso implica que t é igual a a. E tal tendendo a infinito, t também vai para infinito. Então, substituindo pela nova variável t, eu tenho integral de a até infinito, porque aqui eu estou com a nova variável t, elevado a menos st, f de tal. Tal é t menos a. Tal é t menos a. F de t menos a. D tal é dt, então basta o dt.
Tá certo? Então, vejam que eu estou com uma integral que está quase lá, né, em Laplace. Eu preciso de 0 a infinito. Então, eu afirmo que se eu utilizar esta função, o que acontece com a integral, se eu estender aquela integral para 0, multiplicando f de t menos a por u de at, de 0 a quem que eu estarei integrando? 0. Então, não vai acrescentar nada àquela integral. Eu vou estar integrando 0. Então, vejam, no momento que eu descrevo, eu posso, inclusive, escrever isto como a integral de 0 até a de e elevado a menos st, 0 vezes f de t menos a, mais a integral de a até infinito, e elevado a menos st, 1 vezes f de t menos a. Esta é a parte da função degrau que é 0, esta é a parte da função degrau que é 1. Né? É 0 de 0 até a e é 1 de a infinito. Esta é integral, portanto, é a mesma coisa que a integral de 0 até infinito elevado a menos st, u de at, onde u de at são estas duas partes, f de t menos a dt. E daqui sai direto que isto é a transformada de u de at f de t menos a, porque é esta função que está sendo multiplicada por este núcleo. Então, isto é, por definição, a transformada de uat f de t menos a. Ok? Então, nós temos essa propriedade que multiplicar a transladada de uma função, né, por UAT, o resultado na transformada é olhar para a transformada de quem? Quem é f de s? A transformada de quem? De f' de t. E multiplicar por e elevado a menos as. Tá certo? Então, lembrem, na tabela, sempre o f de s é a transformada do f de t. Sempre. Então, o efeito de transladar por t menos a e multiplicar pela função degrau, nada mais é do que a transformada disso é e elevado a menos as transformada da f'. Tá bom? Então, nós temos aqui, vejam, é diferente, este é translação em S. E hoje nós temos um teorema de translação em T. Então, nós vimos que isto é e elevado a menos a S f de S. E isto é um teorema de translação em T. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Sempre essas propriedades eu coloco desta forma, mas é importante ter em mente a formulação inversa. Ou seja, a inversa de f de s menos a é e elevado a t f de t. A inversa de e elevado a menos a s é u de at f de t menos a. Trabalhar com a inversa. Então, vamos ver a... e elevado a menos 3s, suponha que eu queira calcular a inversa de e elevado a menos 3s, s sobre s ao quadrado mais 4. Então, eu quero utilizar a propriedade de translação na sua formulação inversa. Na formulação inversa,
eu sei que a transformada inversa disto é U de AT F' de T menos A. Tá certo? Então, olhando para cá e usando essa propriedade, que é a transformada inversa de E elevado a menos AS F de S é igual a U de AT F' de T menos A, eu quero usar isso aqui. Então, quem que eu identifico aqui? Este é o F de S. Então, de imediato, eu sei quem é a transformada. Quem que é o A para este problema? É o 3. Então, eu já sei que isso daqui é U3T F' de T menos 3. Só olhando para a propriedade, eu substituo os valores. Então, quem que é isto? Isto é igual a U3T F' de T menos 3. Tá certo? Eu só usei o teorema na formulação inversa. Agora, sabendo o F de S, quem que eu sei? Quem é o F' de T. Olhem para este F de S, olhem na tabela, e a inversa de S sobre S ao quadrado mais 4 é o F' de T. E quem que é esse F' de T? Está aí na tabela, exatamente, o cosseno de 2T. Tá certo? Então, isto aparece na tabela e a inversa deste, que é o F' de T, é justamente o cosseno de 2T. Então, eu coloco aqui a inversa do F de S, que é a inversa de S sobre S ao quadrado mais 4. Olhando para a tabela, isso é o cosseno de 2T. Ou seja, isto é o F' de T. Para calcular a inversa, eu preciso do F' de T menos 3. Eu preciso do F' de T menos 3. Então, quem é o F' de T menos 3? Onde tem T, eu substituo T menos 3. Então, F' de T menos 3 é cosseno de 2, abre parênteses, T menos 3. Tá? Esse é o F' de T menos 3. Portanto, a inversa do problema que eu estou tentando calcular, E elevado a menos 3S, S sobre S ao quadrado mais 4, é igual a U de 3T, que é a função degrau em 3, cosseno de 2T menos 3. Essa que é a inversa. Tá certo? Então, isso é usando a propriedade na sua formulação inversa. E o que acontece nas equações, toda vez que aparecer esse E elevado a menos AS, vocês têm que recorrer a essa propriedade. Tá certo? Porque é a única onde aparece na tabela um E elevado a menos AS. Então, apareceu para calcular a inversa, esta é a propriedade que precisa ser utilizada. Tá bom? Bom, usando a propriedade agora na sua formulação direta, né? Há muitos problemas que podem ser tratados com a função degrau. Então, vamos calcular a transformada da seguinte função. Esta função, ela é T até chegar em 1, e vamos dizer que a partir do 1, ela vale, aqui é 1, ela tem este valor, ou seja, meio, ok? Essa função. Eu quero calcular a transformada de Laplace e usando a função degrau. Ou seja, eu quero
expressar primeiro esta função utilizando a função degrau. Então, nós já vimos o que ocorre com a função degrau. Ela é 0 até chegar em A e ela é 1. O que ocorre se eu pego a função constante 1 e subtraio a função degrau? O que ocorre quando eu faço isso? O que vocês acham? Se eu pego a função constante 1 e subtraio a função degrau. Reverte, né? 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Então, a função 1 menos o AT também é bastante útil para expressar funções. Então, nós vamos trabalhar com essa função também. Então, a função 1 menos o AT, tá certo? É a função que eu tenho aqui, a função 1, e depois ela é 0. Tá certo? E agora eu quero reescrever esta função f de t usando essa daí. Como que eu posso fazer isso? Se eu multiplico este pedaço aqui por 1 menos o 1t, tá certo? Então, eu tenho t que multiplica 1 menos o 1t. Eu estou multiplicando aqui, este valor é A aqui, mas suponha que A igual a 1. Eu estou multiplicando 1 por t e daqui para frente zerando. Então, o gráfico que eu consigo quando eu faço isto está quase neste gráfico daqui. Quase. Eu tenho t e eu tenho 0. Vejam que eu estou usando a função degrau no 1. Então, o gráfico desta função é esta daqui. Tá certo? Até aí tudo bem? Agora, o que eu quero fazer? Vamos dizer que eu acertei o gráfico da minha função até 1. Então, eu não quero atrapalhar o que eu já fiz de certo. Até 1 está certinho o gráfico. Então, aí sim, eu quero somar esta função, a função degrau U1 de t. Por quê? Porque aí eu estou somando a este pedaço do gráfico 0. Então, nada muda. Então, eu vou somar esta função mais U de 1t. E eu quero que, ao invés de somar 0 e 1, eu quero somar 0 e meio. Então, eu coloco um meio aqui. Quem que é esta função meio de 1t? Então, no fundo, eu estou somando esse gráfico com este daqui, que é 0 até chegar em 1, e depois vale meio. Quando eu somo este com este, eu obtenho aquele, que é o gráfico que eu queria. Tá certo? Então, eu tenho uma fórmula usando a função degrau para expressar esta função. Tá certo? Então, quem é o f de t? F de t é a soma destas duas, porque quando eu somo este t com 0, eu obtenho o t. Quando eu somo 0 com meio, eu obtenho meio. Então, f de t é t, aqui eu posso usar a distributiva, né? Menos t, U1 de t, mais meio U1 de t. E agora eu quero calcular a transformada dessa função usando o teorema de translação em t. Ok? Perguntas, gente? Até aqui, tá claro? Então, a primeira parte do problema
É pegar essa função descontínua e reescrever usando a função degrau. E é isso, é ter bastante paciência e somando os pedaços das funções, e ir acertando da esquerda para a direita. Eu vou acertando o gráfico da minha função. Ok, então agora eu gostaria de calcular a transformada. Então, a transformada de f de t é a transformada de t, que está na tabela, é 1 sobre s ao quadrado, menos a transformada de u1t t, mais a transformada de meio de u1t. Este também está na tabela. Nós calculamos, se vocês recordam, que a transformada de UAT é elevado a menos AS sobre S. Aliás, mesmo que eu não tivesse calculado, eu poderia usar o teorema que eu acabei de provar para esta função U de AT, porque a função U de AT é a função unitária transladada. É a translação da função 1 para A. E a transformada da função unitária é 1 sobre S. Então, quando eu aplico o teorema, a transformada da função unitária, sem a translação, é 1 sobre S e elevado a menos AS. É uma aplicação direta do que a gente acabou de provar. Só que nós provamos pela definição, que também é válido, mas dá agora, com este teorema é muito mais simples. Usar o teorema da translação. Muito bem. Então, a transformada de t é 1 sobre s ao quadrado, e esta transformada é 1 meio elevado, o a é 1, menos s sobre s. Precisamos agora calcular esta transformada. E aí eu uso direto o teorema da translação. O teorema da translação eu tenho UAT, tá certo? Quem que multiplica o AT? F de t menos A. Como o A é 1, o que quer que apareça multiplicando a função degrau é o F de t menos aquele A. Ou seja, isso daqui é o F de t menos 1. Não importa o que apareça ali. É o f de t menos a. Tá certo? Agora, para aplicar o teorema, quem que eu preciso conhecer? Eu sei que pelo teorema de hoje, isto é elevado a menos s transformada de f de t, que é o f de s. Então, eu preciso conhecer o f de t. E quem que eu conheço? O f de t menos 1. Este é o f de t menos 1. Então, eu sei que o f de t menos 1 é igual a t. Ok? Então, quem é f de t? F de t é o t mais 1. Como que eu sei? Chame isto de v. V igual a t menos 1. Portanto, t, isto implica que t é igual a v mais 1. Portanto, f de v é igual a v mais 1. F de w é w mais 1, f de x é x mais 1, f de t é t mais 1. Tá certo? Então, eu sei que se f de t menos 1 é igual a t, f de t é t mais 1. E é lógico, no momento que eu substituo t menos 1 aqui, olha, eu volto a t. Né? Então, isso está ok. E eu preciso calcular a transformada da f de t, não da t, da f de t.
Não da f de t menos 1, e sim da f de t. Tá bom? Então, escrevendo tudo isso, nós temos que isto é igual a 1 sobre s ao quadrado menos e elevado a menos s transformada de t mais 1. Então, esta transformada para esta f de t é a transformada do t, que é 1 sobre s ao quadrado, e a transformada do 1, que é 1 sobre s. Ok? Mais 1 meio de e elevado a menos s sobre s. Tá claro, gente? Então, como que a gente faz? Tá? Como utilizar a propriedade? Identificou o U de AT aqui, o que estiver multiplicando o U de AT será o F de T menos A. E aí, com esta substituição, eu encontro o F de T, que eu preciso para dizer quem é esta transformada. Porque aqui eu preciso da transformada da F de T, e não da F de T transladada, F de T menos A. Ok? Nós vamos fazer mais um problema com a função degrau, para vocês verem que a ideia é sempre a mesma, tá? Então, vamos considerar o seguinte problema. Eu vou aproveitar um pedaço deste. Nós temos t, aqui eu coloco 1, então, vamos deixar aqui 1, 2, aí eu quero trabalhar com a função, vamos dizer, aqui é 2, está um pouco fora de escala, porque o quadro e a minha altura não permite colocar na escala, mas suponha que eu tenho a t ao quadrado aqui e, portanto, no 2, vamos colocar aqui, ela vale 4. Então, daqui para frente é a função t ao quadrado. Tá? E para cá, eu quero a função, vamos dizer a função t menos 3, isso, t menos 3, até chegar em 5. Ok. Então, aqui está no valor 2, mais ou menos. E depois 0. Então, o gráfico da minha função é este. Eu nem vou preocupar muito com os extremos, porque eles não interferem, se é aberto ou se é fechado, porque não interfere na integral. Vamos pegar só a ideia. Então, eu tenho esse, t menos 3, e aqui 0. Ok? Então, a função é descontínua dessa forma. Como que eu expresso esta função usando a função degrau? Bom, este pedaço nós já vimos, tá certo? Esse pedaço, então nós vamos fazer vários gráficos de função para ver como que isto vai somando. Então, este pedaço daqui, quem que é? É 1 de... Isto é 1 menos o 1t, que multiplica t. Isso nós já vimos, né? Agora, quem que eu quero somar? Eu gostaria de somar isto daqui, sem modificar nada, a função 1. Então, eu vou somar este daqui, a função 1, a partir do valor 1. Então, a partir do valor 1, eu estou somando a função u1t. Então, esta mais u1t, esta mais esta,
quem que está gerando? Está gerando este gráfico. Ou seja, até o 2 está certo. Até o 2 está ok. É T aqui, aqui é 1 e 1. Então, vamos dizer que nós acertamos o gráfico somando essas duas até aqui. Mas eu não quero este pedaço. Tá certo? Eu não quero este pedaço. E, ao mesmo tempo, eu não quero atrapalhar o que eu já acertei até o 2. Então, que função que eu vou precisar usar? A função U2T, tá certo? E eu quero, de uma certa forma, anular este pedaço. Então, se eu subtraio a função U2T deste gráfico, o que a U2T faz? Eu estou subtraindo agora. A função U2T é esta função daqui. É 0 e ela é 1. Então, se eu subtrair menos U2T, o azul menos o verde dá o azul, porque eu estou subtraindo 0. Agora, 1 menos 1, 0. Então, eu anulo esse pedaço e o resultado do gráfico que eu obtenho. Então, vamos lá. O que eu obtenho subtraindo o 2T? Eu obtenho esse T, até aqui é o 2, até aqui é o 1, e agora eu anulei aquele pedaço e deu 1. Tá? Notem que eu estou chegando no que eu quero, mas eu tenho que continuar somando funções degrau. Qual que é a próxima função degrau que eu preciso somar? Olha, eu quero aquele t ao quadrado ali, aquele pedacinho de curva t ao quadrado. Então, eu vou somar esta daqui, eu vou somar o 2t, t ao quadrado. Por quê? Quem é o 2t, t ao quadrado? É 0 até chegar no 2 e é t ao quadrado para sempre, depois do 2. Quando eu somo esta com esta, o que eu vou produzir é, vamos colocar aqui em azul, t, 1, e aqui t ao quadrado, para sempre. Então, aqui é o 1, aqui é o 2 e ali é o t ao quadrado. Então, olha como aos poucos eu estou chegando no gráfico da função que eu quero. Agora, eu só quero t ao quadrado até chegar no 3. A partir do 3, eu não quero mais t ao quadrado. Então, quando eu chego no 3, eu quero dar um jeito nisto daqui, neste pedaço de curva, a partir do 3. Então, o que eu faço? Novamente, aquela técnica, até o 3 está certo? Então, e eu quero anular este pedaço, então eu vou subtrair quem? O 3t vezes o t ao quadrado, porque aí eu vou matar este pedacinho de curva. Então, eu vou subtrair o 3t, t ao quadrado. Quem é o 3t, t ao quadrado? É 0 até aqui e esse azul menos esse laranja, 0. Então, eu consegui acertar até o 3. E agora, quem que eu quero? Até o 3 está certo? Agora eu quero somar aquele t menos 3. Então, lá vamos nós. O 3t, porque até o 3 está certo, e eu vou somar t menos 3. Então, eu já sei que eu tenho, até este momento, acertado tá certo? E quando eu somo o 3t, eu estou somando 0, t menos 3 para sempre. Então, isso é a soma de U3t, t menos 3.
E, finalmente, a partir do 5, eu quero zerar. Então, se eu quero zerar a partir do 5, ou seja, eu chego no 5, eu quero, como aqui está certo até chegar no 5, eu quero subtrair 0, porque até aqui está certinho. E depois, eu quero subtrair esse pedaço, ou seja, menos o 5t, t menos 3. Que é tirar esse pedacinho em diante. Então, vejam, esta gigantesca função ficou escrita da seguinte forma. Primeiro pedaço da função f de t é igual, cadê o primeiro pedaço? Até eu me perdi. Ali, t menos o 1t. Então, t, 1 menos 1t. Esse é o primeiro pedaço. Depois, eu quero subtrair somar o 1t. E depois subtrair o 2t. Então, mais o 1t menos o 2t. Mais o 1t menos o 2t. Tá? Então, eu acertei até ali. Depois, eu quero somar o 2t mais o 2t vezes t ao quadrado. Que foi esse pedaço daqui. Depois, subtrair o 3t, t ao quadrado. E, finalmente, somar estas duas. Então, mais o 3t, t menos 3 e menos o 5t, t menos 3. T menos 3.